Hoje eu vou te mostrar alguns atalhos do cérebro. Então, se você achou que apenas celulares e computadores poderiam ter erros de processamento, fique até o final desse vídeo e se surpreenda. Se pensa que já chegou, vou viver uma outra emoção. Esses erros acontecem porque o nosso sistema nervoso tende a gerar reações rápidas demais, tão rápidas que é até difícil de analisarmos. E essa estratégia de reagir primeiro e pensar depois é uma das heranças que acabamos obtendo dos nossos ancestrais que viviam lá na selva. Alguns milésimos de segundos poderiam definir se você viveria ou não. Podemos definir esses acontecimentos como reações reflexivas. É igual quando você coloca o dedo numa panela quente e tira em questões de segundos, e só depois pense do que realmente aconteceu. Perfeito. Outro ponto que acaba gerando e contribuindo para esses erros são as nossas valências emocionais. São pesos emocionais que acabamos atribuindo a algo ou alguma coisa sem perceber e sem saber. Isso porque, claro, não temos controle sobre nossas emoções. E as nossas emoções definem como vai ser o nosso comportamento, a nossa ação e o nosso julgamento. Esse viés é engraçado, porque se você der alguma explicação ou alguma crença para alguma pessoa que já está predisposta a acreditar naquilo, ela vai acreditar em você sem questionar. E quando eu comento sobre crenças, eu não me refiro apenas a crenças religiosas, mas sim a todo e qualquer tipo de crença. Como, por exemplo, você acreditar que uma ação na bolsa vai subir ou que algum evento específico pode acontecer. É basicamente qualquer especulação. E eu vou falar um negócio bem engraçado. Pera aí, tem que introduzir um negócio que tu fizesse. O que eu fiz? Olha só. Teve um dia que a Yasmin, que é basicamente minha namorada, minha esposa, Teve um dia que a Yasmin, a minha mulher, ela mandou uma mensagem pra minha mãe falando que ia chover. E a minha mãe, sem pensar, sem questionar, mandou já essa mensagem pro grupo da família falando que ia dar um temporal. A Yasmin deu uma crença pra ela e ela acreditou sem questionar. Isso basicamente é o viés da confirmação. Você lembra disso? Aí eu mandei pra ela, aí depois de 10 minutos eu mandei pro Miguel: ô Miguel, como é que a tua mãe tá? Ela ficou bem? E daí ela saiu mandando mensagem no grupo pra todo mundo fechar tudo, e uma loucura. Não, é pra vocês perceberem como é que é. E além de apenas prestar atenção nisso, elas acabam buscando mais notícias que acaba ajudando também na construção. Mesmo que a fonte seja desconfiável ou que não tenha muitas evidências para realmente embasar essa teoria. Provavelmente você deve estar se pensando: beleza, mas é só usar dados e a lógica para mostrar para aquela pessoa que a crença não existe ou que ela está errada. Porém, o ser humano não funciona assim, meu caro gafanhoto. Ele é um pouquinho mais complexo. Quando são crenças estabelecidas ou pré-estabelecidas, a pessoa ela acaba tendo uma aversão à crítica, ou até não acreditando nessas críticas como um todo. No exemplo da notícia, a pessoa acaba vendo e buscando as notícias que colaboram com essa crença. Porém, aquelas notícias que falam que é errado, que não é verdade ou que não tem embasamento, elas acabam ignorando ou basicamente elas acabam atacando a própria notícia. Então é uma coisa um pouquinho mais abaixo do que apenas a lógica. Eu quero que você perceba que a pessoa não vai mudar com dados e embasamento. A crença e o acreditar e o julgamento da pessoa é o reflexo de toda uma engrenagem emocional. É como se fosse um relógio. Você vê o ponteiro, que é basicamente a crença nessa analogia, porém você não vê todo o maquinário que faz aquele ponteiro trabalhar. O maquinário seria exatamente o embasamento emocional, a força emocional. E uma outra coisa que acaba influenciando também nesse viés cognitivo é quando algo está ao seu alcance e você espera um determinado resultado desse algo. Com isso, tem grande chance de você manipular ou até interpretar as informações de uma forma diferente, sem perceber, para tentar ver aquele resultado já esperado. Podendo ser, por exemplo, um planejamento, uma experiência ou até um projeto como um todo. E isso provavelmente você já percebeu que explica muita coisa. Quando você está conhecendo alguém ou quando você já conhece, isso tendencia e influencia o seu julgamento perante aquela pessoa, fazendo você analisar fortemente características que afirmem a sua expectativa daquela pessoa. E claro, ignorar outras características, outras evidências que vão contra o que você espera da pessoa. O que vocês acharam desse viés até agora? Legal. Eu não sei o que tá falando, tô prestando atenção. Eu tô trabalhando muito.
Esse viés refere a quando as coisas dão certo, os seus planejamentos e tudo mais, você tende a associar aqueles acontecimentos, aquele sucesso, a características suas, da sua personalidade, e tende a associar o erro do acontecimento, do evento, do sucesso, a características externas. Deu certo porque eu sou foda, porque eu sou inteligente. Outro exemplo é tipo, deu errado porque choveu. Então eu quero que vocês percebam exatamente essa diferença entre deu certo é culpa minha, deu errado é culpa de alguma coisa lá fora. O campo tava molhado, né? Exatamente, é o campo da mulher, é complicado. Isso acontece porque é comum os imprevistos não serem tão imprevistos assim quando a gente tem um olhar mais macro. Isso normalmente acontece por uma certa inexperiência da pessoa ou até um negligenciamento de algumas probabilidades de alguns eventos acontecerem. Colocando, por exemplo, na mão do destino o sucesso de alguma coisa e tirando a própria responsabilidade em verificar vários outros pontos, uma coisa muito mais ampla. É claro que isso não é para tudo. É apenas para mostrar para você que é mais comum associarmos aos erros, aos fracassos, a coisas externas do que colocar em cima de nós a responsabilidade de muita coisa. Afinal, somos instruídos a se associar apenas a características positivas e tentar ficar longe ou apenas não ver aquilo que é maléfico ou que pode afetar a nossa própria visão de nós mesmos ou a visão nossa para as outras pessoas. Com isso, eu quero que você perceba a nossa tendência de supervalorizar as nossas características e o nosso próprio julgamento, ignorando a limitação das nossas habilidades ou dos nossos conhecimentos. E por isso, acreditamos que somos mais capazes do que realmente somos. Como, por exemplo, aquela prova que você tem a certeza que ia tirar uma nota boa, ou aquela reunião ou aquela apresentação que você também tinha certeza que ia arrasar. E no meu caso, é como se fosse aquela consulta de avaliação que eu tinha certeza que tinha todos os dados, que tinha tudo na minha mente. Porém, quando chega na hora de realmente fazer a avaliação, eu me enrolo todo, travo, esqueço, aí a apresentação fica realmente uma desgraça. Então, se atente a esse viés. Confie em si mesmo, mas sempre com o pé atrás. Não pare de se desenvolver, de treinar, porque se você apenas der uma brecha, você vai ser pego por esse viés e o resultado pode não ser positivo. Esse é para você ficar esperto. O efeito de justificativa de esforço é quando você coloca um valor muito alto no que aquilo realmente vale. Isso acontece porque você se esforçou para conseguir aquilo, investiu tempo e dinheiro. Imagine uma pessoa estudar e se esforçar muito para passar em um determinado teste para um emprego. Essa pessoa estudou, fez curso para passar em alguns testes, algumas avaliações, só que quando ela realmente consegue passar, ela percebe que o ambiente como um todo não é tão benéfico, não faz tão ela feliz assim. Deixa ela mais infeliz do que deixa ela confortável. Ela pode querer se manter nesse emprego por conta do esforço e da força que ela fez para conseguir entrar nesse serviço. Outro exemplo é um relacionamento antigo, onde com o tempo esse mesmo relacionamento foi mudando, foi se alterando, foi alterando as pessoas como um todo, ficando abusivo e antagonista. Porém, pelo tempo do relacionamento e pela energia investida nesse mesmo relacionamento e das coisas conquistadas juntas, essas pessoas podem se sentir mais tentadas a manter o relacionamento e continuar ignorando ou apenas suportando os comportamentos abusivos do parceiro. E o último exemplo é relacionado, por exemplo, a um projeto que você investiu tempo, dinheiro, esforço e que você tinha certeza que aquele projeto ia dar certo, que ia te dar lucro ou que ia facilitar a sua vida. Mas, no fim, o projeto acaba não tendo o resultado esperado e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Provavelmente, você se sentirá mais tentado também a tentar ressuscitar aquele projeto como um todo, tentar arrumar ele ou investir um pouco mais nele, em vez de colocar no lixo e começar outro, exatamente pelo esforço e pelo investimento que você já fez. Tome cuidado com aquilo que você está mantendo só porque foi difícil de conquistar ou de manter. Isso pode estar atrapalhando a sua vida. Tendência que a gente acaba tendo de confiar em uma determinada fonte de informação que consideramos autoridade ou especialista em determinado assunto, sem questionar ou avaliar criticamente as suas opiniões ou seus argumentos sobre algum assunto em si. É como se tudo que aquela pessoa falasse fosse verdade. Isso porque temos a crença que aquela pessoa estudou e sabe do que está falando. Então a gente não vai perder tempo indo atrás das mesmas informações. A gente apenas quer acreditar para ter uma economia de energia e de tempo também. Então, questione e vá atrás de outras opiniões em assuntos que lhe interessam. Não deixe a sua opinião ser formada por um profissional ou por uma autoridade. Esse viés tende a influenciar as suas escolhas em investimentos, mas não em investimentos financeiros, mas sim em investimentos como um todo na sua vida. Antônio Damasio, um neurocientista muito importante,
ele fez um teste para analisar como as emoções influenciam as escolhas e a vida das pessoas. Então, ele pegou 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que tinha algum problema no processamento das emoções, um problema anatômico, e um outro grupo considerados saudáveis, que não tinham nenhum problema anatômico no cérebro. Então, ele criou um jogo onde tinha 2 blocos de cartas virados para baixo. O objetivo desse jogo era conseguir o maior número de pontos possíveis. No grupo 1, as cartas davam menos pontos, de 5 a 15. Porém, as perdas também eram menores, eram de 5 a 13 mais ou menos. Já no grupo 2, os ganhos e as perdas eram proporcionais, só que grandes. Por exemplo, os ganhos e as perdas iam de 100 a 500. Nesse teste, ele percebeu que as pessoas que tinham um problema no processamento cerebral anatômico escolhiam de uma forma igual ou parecida entre os 2 grupos de carta. Já as pessoas consideráveis saudáveis escolhiam muito mais o primeiro bloco, o bloco que tinha menos ganhos, mas menos percas. Exatamente porque a perca, ela gerava um desconforto muito grande. Então, quando a pessoa saudável pegava uma carta do segundo bloco e tinha uma perca muito grande, ela era muito mais motivada a pegar o primeiro bloco em si, porque o segundo deu dor para ela. A dor e a perca geram um desconforto muito grande. Esta heurística afirma que tendemos a favorecer pessoas, grupos ou ideias que são semelhantes ou parecidas com nós, dar vantagens e preferências mesmo que sem perceber, defender alguém na frente de todo mundo, mesmo sabendo que ela está errada, só porque ela é familiar ou porque você conhece ela. Ou, por exemplo, você trabalhar como juiz de jogos de futebol e estar apitando para o seu time como um todo, estar no jogo onde o seu time está jogando. É instintivo você querer favorecer o seu próprio time, o time do coração. Como, por exemplo, não marcar algumas faltas, fingir que não viu algumas coisas, ou até, por exemplo, ser mais rígido com outro time. Isso explica, por exemplo, quando você está em uma plataforma e vê um vídeo onde um brasileiro está em algum país lá fora e acaba se metendo numa briga. É natural você se sentir atraído em defender aquele brasileiro. É aquela seguinte frase famosa: só nós podemos falar mal do nosso grupo, outras pessoas não podem. Além de influenciar você a ter uma afinidade ou a confiar mais em pessoas que têm uma característica muito igual a você ou que basicamente fazem parte do mesmo grupo, como por exemplo a mesma religião, etnia, nacionalidade ou até interesses em comum. Por outro lado, você tem uma tendência a desconfiar ou sentir menos afinidade de pessoas de outro grupo ou que não tem uma compatibilidade com você. Por isso, análise todo o contexto, pois pessoas, grupos e ideias podem ser divididos em várias características, onde algumas dessas características fazem de fato parte de você, que são uma extensão da sua identidade, que fazem parte da sua identidade. Não deixe essas características te cegarem para as outras características. Ela se refere à tendência das pessoas de ignorarem informações estatísticas importantes, a favor de informações emocionalmente impactantes ou significantes. Por exemplo, investir em uma ação com base em um relatório da mídia, em vez de uma análise mais precisa, o que pode levar a algumas perdas financeiras significativas. Ou até tomar decisões financeiras com base em histórias de sucesso de alguns amigos ou de alguns familiares, ignorando a análise de risco e outras informações relevantes. Por exemplo, você investe em alguma coisa, algum negócio, algum projeto, porque alguém próximo ou no Instagram, em alguma outra plataforma, teve sucesso. Porém, você ignora a estatística que 80% das pessoas que tentaram a mesma coisa que você não tiveram sucesso, que apenas 20% tiveram esse sucesso, tiveram esse resultado esperado. E você tenderá a acreditar que você fará parte dos 20% e investe sem segurança ou negligenciando a possibilidade do fracasso. Outros exemplos são você acreditar em informações de saúde infundadas, como essa cura natural vai curar todas as suas doenças, ignorando evidências científicas contrárias, ou ignorar os riscos de acidentes automobilísticos e, por conta disso, dirigir alcoolizado, exatamente com o pensamento de isso nunca vai acontecer comigo, ou desconsiderar a probabilidade estatística de um evento, como ganhar na loteria, e com isso gastar seu dinheiro de uma forma imprudente nos bilhetes da loteria em si. Então, para sua segurança, desconfie daquilo que você chama de sorte e analise a possibilidade de sucesso e de fracasso. Isso lhe deixará menos vulnerável àquilo que você chama de destino.
E aqui acabamos com esse vídeo. É claro que essas heurísticas e esses vieses cognitivos não são uma regra. Eles na verdade são um atalho para o seu cérebro. É uma forma de resposta rápida. Só que é natural essas respostas muitas vezes não darem o resultado que a gente espera, não ser de fato um atalho e acabar atrapalhando a gente. Então eu fiz esse vídeo para vocês terem noção desses vieses e ter uma consciência ainda maior, às vezes de quando você caiu e também de se preparar para não cair nesses mesmos vieses. Então, se você gostou desse conteúdo e curtiu... Meu amor, conteúdo. Então, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que gosta de assuntos sobre a mente e deixe no comentário um agrado, às vezes uma pergunta, uma opinião e também se ficou alguma dúvida. Eu sempre vou estar à disposição para ajudar vocês.